Olaria Verde. E para isso, Raquel, eu deixa eu só te interromper tá. Ah, Era isso, é que a gente não estava vendo a apresentação. não? Conseguiram agora? Sim. Tá. E por fazer parte do coletivo Olaria Verde, eu trouxe esse assunto para o meu TCC, que é a mobilização social para a arborização urbana. Bom, para eu falar dele, como ele atua, eu preciso traçar uma linha cronológica dos acontecimentos. O processo de urbanização mal planejada expõe consequências negativas para o meio ambiente, que são eles, inundações e enchentes, emissão de gases do efeito estufa, permeabilidade do solo, extinção da vegetação nativa. Tudo isso, no ato de você cortar mais árvores para ocupar o seu espaço, acaba afastando o ser humano em contato com a natureza. E um efeito regenerador foi através da importância da arborização urbana como agente mitigador dos impactos causados pelo processo de urbanização, sendo eles o aumento da permeabilidade do solo, porque no ato de você plantar, ao redor, você precisa de um espaço para quando ela atingir a fase adulta, entendeu? Aquele espaço atua como filtragem de água, amenizando nas inundações e enchentes. A diminuição da poluição atmosférica, porque a captura do CO2 favorece no seu crescimento. E trazendo conforto térmico e redução da poluição visual. A poluição visual é porque a árvore, o espaço verde, dá um conforto, né? Ela funciona como um instrumento paisagístico também. E a mobilização social é essencial para a manutenção dessas áreas verdes situadas em zonas urbanas. E aí o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a importância da arborização urbana através da mobilização social por meio de plantios, elaborando seu inventário, resultando na conscientização ambiental para a construção de espaços públicos verdes. Foi utilizada a metodologia predominante qualitativa e pesquisa exploratória, dividir em duas partes. A primeira foi pegar todo referencial teórico para embasar o meu pensamento, para estruturar na minha ação. E a outra foi levantamento de dados, inventário e gráficos comparativos, acompanhando toda a ação dessa mobilização social realizada pelo coletivo Olaria Verde. Sendo assim, eu mostro a vocês os resultados e a discussão, que primeiro é apresentar a vocês o coletivo, que é um projeto voluntário, apartidário, voltado para a arborização urbana e conscientização ambiental. Foi fundado por um morador do bairro de Olaria, o Vitor Viana, em 2019, e a gente contribui numa causa pela qual a gente acredita, né? Que, através dessa imagem, foi a necessidade que esse morador viu para resgatar o verde no nosso bairro, amenizando o calor que estava tendo em Olaria, resgatar o amor à árvore que ele tem e contribuir para o nosso bairro. Porque, como vê na foto, tá assim, sem total supressão de vegetação. Então, ele usou o Facebook para atrair mais integrantes e atualmente a gente conta com 12 pessoas ativas. A gente usa o WhatsApp para marcar nossas reuniões, o cronograma das nossas atividades, porque como é um grupo voluntário, então a gente necessita esquematizar toda a nossa rotina. Então, às vezes um pode, às vezes não pode, então a gente faz os mutirões de acordo com as nossas rotinas e dá super legal. Outro fato que a gente precisa, né, para realizar os plantios são as doações de mudas. A gente recebe muita muda dos moradores, mas eles são leigos, então a gente acaba tendo doação de espécies exóticas. E aí, como a gente vem estudando, a gente percebeu a necessidade de espécies nativas. Então, a gente pega dinheiro do nosso bolso e fez parcerias com os hortos. Outra maneira também, quando a gente não consegue arrecadar esse dinheiro
da vaquinha, é a ajuda da Fundação Parques e Jardins. E, para isso, a gente fez aproximadamente 205 ações de plantio ao longo desse período. No caso dessa pesquisa, eu só consegui fazer o levantamento de 142 ações inventariadas. Fui acrescentando algumas coisas na tabela, e também algumas ações de plantio, que eu fui pela minha bicicleta ao longo do bairro. Eu acrescentei o nome científico, o tipo e origem do local, exatamente para poder mostrar algum dado comparativo. E foi realizado esse gráfico de comparação entre as nativas e as exóticas. E, além desse gráfico, eu também consegui totalizar 53 tipos de espécies diferentes, que são 14 nativas, 39 exóticas. Aqui estão os anos de atuação do coletivo, e eu ressalto o ano de 2021, porque foi o ano que eu realmente entrei no grupo de maneira direta, porque antes eu atuava de maneira indireta pela minha mãe. Pelo fato dela amar árvore, ela foi de encontro a esse grupo, só que eu falei assim, opa, mãe, a gente não pode sair plantando qualquer tipo de árvore, a gente precisa ter a espécie nativa, por ser uma área uma área degradada, e a gente não, e a arborização urbana também te permite usar espécies exóticas, mas não é o caso. Então, eu trouxe essa visão para o grupo e foi aí que teve um aumento significativo, né? Bom, outro fato é mostrar para vocês que exatamente a gente está localizado pelo mapa de uso do solo disponibilizado no Data Rio, que a gente está inserido numa área urbana, de arborização urbana, né? E o meu mapa, quer dizer, o mapa dessa pesquisa elaborado por mim, foi enaltecer as características ao redor do limite de atuação. E essas características são favoráveis ao crescimento das nossas mudas, né? Por estar inserido próximos de uma área protegida, a gente está na divisa de 3 subbacias hidrográficas. A gente tem a zona pluviométrica região 9, que está próximo da gente, que ajuda nesse fluxo de precipitação, que ajuda a filtrar e melhorar os poluentes. A gente também está cercado entre 2 estações de monitoramento e qualidade do ar, que futuramente, caso a gente, para estudos, não só por mim ou por demais pessoas, a gente possa fazer esse acompanhamento da cobertura vegetal e o acompanhamento essa diminuição da poluição atmosférica. Bom, outro gráfico que eu abordo a vocês são as ações desses plantios e os locais onde a gente teve a concentração de maior quantidade de mudas por local, eventos de conscientização ambiental e datas comemorativas. E aí, pelos dados, no caso, pelas porcentagens, eu vou englobar a Praça Marechal e o Viaduto de Ramos, porque neles foram palcos de 2 datas comemorativas, a praça que atualmente foi o Dia do Meio Ambiente e demais datas, e o Viaduto de Ramos foi, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, o Dia da Árvore. E o Viaduto de Ramos eu ressalto mais um pouquinho, porque é um local onde a gente consegue concentrar maior número de espécies plantadas, maior número de mudas plantadas doadas pelos moradores, porque como eles não têm conhecimento, então as mudas são pequenas, e esse local do viaduto é muito transitório, são poucos pedestres que transitam lá, é mais fluxo de carro. Então, diminui a questão do furto dessas mudas. Eu abordo a Rua da Leopoldina, que é a rua daquela foto da supressão vegetal, onde iniciou essa necessidade pelos plantios. A Rua Plínio Baixo, onde a gente fez um evento de data comemorativa dos 134 anos da região
da Leopoldina, que é a região mais antiga da Zona Norte. O campo da Taninha, a gente conseguiu mobilizar maior número de moradores. A gente fez plantios de espécies diferentes. A gente fez um café da manhã incrível. Foi bem gostoso esse dia. As Quadras Gêmeas, a gente viu um espaço vazio e resolvemos plantar para poder amenizar o conforto térmico das atividades esportivas da quadra. A Praça do Barmácia foi o evento dos 90 anos do Cristo Redentor. Lá a gente conseguiu abordar três ações dessa mobilização. Atuando com o LUB, nós fomos o primeiro bairro que a gente conseguiu mobilizar os moradores para reciclar os seus resíduos sólidos. A gente conseguiu fazer reabilitação do espaço público, a gente pintou os banquinhos, a gente plantou, a gente fez ações de conscientização ambiental. A Rua Filomena Nunes eu destaquei porque foi exatamente a primeira rua que o Vitor, o fundador, realizou o plantio, e é a rua onde ele mora. As demais ruas, que são ruas avulsas, eu contextualizei de maneira geral, porque foi assim, pequenos plantios individuais, por solicitação dos moradores. Bom, aí aqui eu mostro, a partir de agora, eu mostro para vocês as ações de conscientização ambiental. E a nossa assim, marca registrada, posso falar assim, são as plaquinhas de sinalização dos nossos plantios. Elas foram uma maneira de atrair os moradores e caso vocês passeiem por Olaria, vocês irão ver essas plantias e vão lembrar, é a Raquel, minha aluna, que faz parte desse coletivo, dessa ação. E as demais ações a gente aborda através das redes sociais, que no TBT, que são o antes e o depois. A gente faz essa comparação. Mais uma vez, o ponto de partida da supressão vegetal, que é a Rua da Leopoldina Rego, e o depois dela foi exatamente essa ação em conjunta com a Fundação Parques e Jardins. A gente faz um contrabalanço, né? A Fundação Parque, já a gente atua, eles não conseguiram plantar, a gente vai lá e planta, se a gente perdeu muda, eles plantam, e fica nessa ação conjunta bem bacana. Outro local, no caso, é a Quadras Gêmeas, onde eu mencionei no mapa, quer dizer, no gráfico, que era uma rampa de skate, não foi construída, não foi avante, e a gente resolveu usar para plantio, e ajuda, né, a amenizar a temperatura do local, né, gerando sombra e tudo mais. E outra ação de conscientização ambiental são as oficinas de compostagem. Foi uma das ações também que eu trouxe para o coletivo. Eu vi uma maneira de reciclar os resíduos orgânicos, porque ajuda na adubação do solo, ajuda no crescimento das nossas mudas. E convenhamos, né? Quem não tem uma casca de ovo, uma borra de café, e não pode fazer uma doação também com água para a gente fazer a hidratação dos nossos plantios. Aí eu trouxe para vocês essa foto que que mostra os alunos nessa praça, que a gente fez um plantio em conjunto. Nós fomos lá na escola deles e depois a gente trouxe eles para o nosso ambiente de trabalho, né? E aqui, nessa foto, eu ressalto a minha mamãe. Foi ela que, desculpa a emoção, mas foi ela que me motivou a entrar nesse coletivo, e através dela, através da explicação dela, eu
ela ressalta todo o conteúdo de compostagem que eu tenho. E a Praça Maurício Cardoso, que foi o último evento, celebrando o Dia do Meio Ambiente. E para conclusão nesse estudo, mostrar a eficácia dessa mobilização social como agente de conscientização ambiental. A arborização urbana ajuda a reduzir os impactos causados pela urbanização. A gente traz o resgate da responsabilidade civil para o meio ambiente, porque não é só um órgão público ou o setor privado. A gente também tem essa responsabilidade. E para recomendações futuras, eu abordo o protocolo GHG, que é uma forma de quantificar e neutralizar uma forma de quantificar a neutralização do carbono. E o mapa, através do Google Earth, para a gente poder ir acompanhando essa cobertura vegetal que a gente realizou. E eu encerro por aqui. Desculpa aí a emoção, o nervosismo. E cadê vocês? Calma. Calma, Raquel. Tudo bem. Parabéns, Raquel. Obrigada. Então, para de compartilhar a tela, que senão a gente fica se vendo mais uma vez aqui e é esquisito. Ah, tá. Peraí. Onde que eu paro? Ah, peraí. Foi? Parou? Tem compartilhamento ali. Isso. Parou, né? Isso. Então, Canejo, a Raquel veio aí com essa proposta. Inicialmente, a ideia era a gente conseguir, de alguma maneira, quantificar a contribuição desses plantios feitos pelo coletivo em termos de captura de carbono, mas depois a gente viu que o que tinha de registro antes da Raquel entrar no projeto não permitiam, porque a gente não sabia quantos indivíduos eram de cada espécie, sabia só se tinha sido nativo ou não. Então, aí teve que ter uma reorganização, né, da proposta do artigo, mas eu acho que já que tem um valor muito grande ela apresentar, né, essa mobilização social e como é que isso realmente pode transformar, né, a nossa cidade, a nossa sociedade, porque é bem por aí, né, se articular o poder público para isso. A gente... Raquel andou sumida, né, Raquel? Sumiu, apareceu, no final das contas. Ó, essa aqui, ó, puxada de orelha. Mas... eu fico nervosa e aí eu tento... enfim. Não, tudo bem. Mas, no final das contas, deu certo. A gente conseguiu aí organizar os dados e apresentar, acho que ficou dentro do que a gente imaginava, né? Então, parabéns. E agora, como faz parte aqui dos trâmites, né, sociais, a gente passa a palavra para o professor Carlos Canejo fazer os comentários, avaliação, questionamentos que julgar necessário. Professor Canejo, por favor. Bom, queridos, antes de mais nada, queria parabenizar aí a Raquel, tá, pela elaboração do trabalho, né? Te agradeço. Especial pela dedicação. Estou até com a blusa, do coletivo uniformizada. Parabenizar a Vivi também pela orientação, né? Nós, do lado de cá, orientadores, professores, a gente dá nó em pingo d'água nos meses de junho, julho, né? E em especial dezembro, né? Nossos alunos não têm a menor noção de tudo que a gente faz para conseguir estar aqui e para conseguir orientar vocês. Por isso que às vezes a gente briga tanto com relação ao prazo, porque a gente tem tanta coisa represada, tanta coisa para fazer, vocês não fazem ideia, tá? Quem sabe um dia a gente não tem vocês aqui do lado de cá, né, sendo professores conosco, que aí, como né, pai e mãe fala sempre, né? Quero ver o dia quando você tiver um filho, né? Quero ver um dia quando você for professor, seja vocês não vão respeitar mais os prazos, essas coisas, tudo isso é super importante. Mas assim, tentar pontuar aí algumas coisas com relação ao seu trabalho, né, Raquel? Né? Primeiro, acho que vale a pena pontuar a Raquel, né? Porque a Raquel, eu me lembro dela, acho que voltando de um intercâmbio, para engenharia ambiental e assim, uma aluna sempre muito dedicada e sempre muito engajada. Acho que esse é um ponto aí de destaque. Eu não tenho assim surpresa nenhuma ao ver que você se engajou de fato num projeto socioambiental e que você está trabalhando com educação ambiental, porque eu me surpreenderia se do nada você me aparecesse com um projeto super complicado de tratamento de efluentes ou tratamento de água, qualquer coisa do tipo.
não acho que seria a sua pegada. Eu acho que isso está em essência, né, no seu exercício profissional, né? Dá para ver que isso está no seu sangue, na sua vontade, e da maneira que você fala também, isso ficou claro. Então, esse é um ponto primeiro a ser colocado aí a respeito da sua jornada enquanto aluno, tá? A gente do lado de cá percebe algumas vocações, e é claro que a gente também percebeu essa sua vocação. Bom, essencialmente, o seu trabalho é um trabalho de educação ambiental, no qual, né, pelo que eu pude entender, através das ações que vocês desenvolvem, né, do Olaria Verde, vocês buscam sensibilizar as pessoas quanto às questões ambientais, tá? Isso eu acho que é algo muito, muito, muito importante, né, já que a gente vê claramente um limite de atuação da prefeitura, dos demais poderes públicos, né, para sensibilização quanto à manutenção das áreas verdes nas nossas cidades, tá? Então, acho que é um projeto louvável, muito interessante, tá? E que sim, ele merece o devido destaque até como um trabalho de conclusão de curso. E quem sabe, aí eu não sei, Vivi, depois a gente pode pensar em, não sei, conversar com o pessoal da VIC, que eu acho que isso é um projeto que precisa ter uma divulgação, sabe? Sabe? Porque Tive medo. é um projeto muito bacana de estar assim, mostrando a aluna da Veiga engajada no projeto, sabe, Olaria Verde. Então, assim, é muito Fala com o legal. pessoal da comunicação. Eu acho que vale a pena, porque é um projeto bonito de educação ambiental e que mostra o teu envolvimento enquanto orientadora e do curso de engenharia ambiental como um todo, e claro, da Raquel, né? Eu acho que vale a pena dar visibilidade para isso. A gente tem, né, meios para isso dentro da Veiga e eu acho que isso é muito importante. Então, assim, falei um pouco da Raquel enquanto aluna, falei um pouco, acho que da relevância do tema, que eu acho que, de fato, ele é muito importante, tá? Agora, falando um pouquinho sobre a estruturação do seu trabalho, que eu acho que é a parte mais chata, né? É a parte do tecnicismo acadêmico, né? Que muitas vezes a gente fica meio cansado, meio de saco cheio, etc e tal, mas faz parte, tá? Teu trabalho, de maneira geral, eu vejo que ele está muito limpo, né? Muito organizado, isso já é um diferencial, tá? Porque parece que não, mas nós que ficamos lendo centenas e centenas de páginas por dia, às vezes ter uma palavrinha que não está justificada já gera um incômodo, vontade de levantar da cadeira e pegar um café. Ah, não aguento mais. Tudo acaba virando motivo. Então, de maneira geral, o teu trabalho está organizado e isso é bom, tá? É bom. Eu senti falta, eu percebo na leitura do seu texto, tá, que você coloca os objetivos, coloca o objetivo do trabalho, né, e que você também faz uma espécie de uma justificativa e uma metodologia, tudo na introdução, sem ter aquela distinção de itens. Eu não sei se é uma questão, acho que não é uma questão obrigatória institucional que tenha a identificação dos itens, mas eu senti falta, pelo menos, de ter uma distinção ali dos objetivos específicos do seu trabalho. Não sei se isso é uma questão de altíssima relevância, porque tem um enredo diante de tudo que você está contando aqui na tua introdução, né? Tá bem colocado, tá bem encaixado, né, de maneira geral, mas de qualquer forma eu senti falta de ver, assim, de fato, os teus objetivos específicos também, tá? Quanto ao desenvolvimento do teu trabalho, eu acho que a proposta que vocês acabaram desenvolvendo, você e a Vivi, foram muito boas, que é quase como se fosse um backstage do teu projeto, né? E é interessante ter essa visibilidade, né? Eu entendo que talvez tecnicamente, né, Vivi, a gente fazer a contagem de carbono seria algo assim de um destaque maior, né, no âmbito da engenharia ambiental. Mas tem muito mérito, né, o desenvolvimento de programas de educação ambiental, né? Então, no fim, pelo que eu vejo, né, o Olaria Verde ele é um programa de educação ambiental que pode, dentro dele, ter outros projetos de educação ambiental, né? O replantio é um deles, né? Mas a partir disso pode se desenvolver e se desdobrar em outros projetos. Pelo menos na leitura que eu faço do teu texto, eu vejo que o desenvolvimento é basicamente, né, contar como é que as coisas funcionaram, né, e a partir disso, né, dá para a gente uma noção do desenvolvimento do projeto ao longo dos últimos 3 anos. Tá? Você trabalha como um relato de experiência, né? Exatamente, exatamente. E que eu acho que tem seu valor até para poder inspirar, sabe? Porque vai que isso pode expandir, aí eu pego um bairro vizinho, aí estimula um outro grupo.
Então, eu acho que tem o seu lugar, tá? Eu acho que é bem importante. Eu gosto também de você ir ao longo do seu trabalho, você vai sempre, né, situando bem com os mapas, as localidades e tal. Acho que para eu que sou meio perdido, eu desconfio até do GPS, eu acho importante. Ah, então é aqui, Olaria é aqui. Eu não estava sabendo que era esse trecho. Ah, isso aqui já é Olaria, não, isso aqui. Eu tava olhando o mapa vendo isso. Eu não tenho total coisa. Eu sou perdidão com relação a isso. Então eu achei muito interessante, tá? Eu acho que a proposta que você faz também de apresentar um antes e depois, né, de algumas ações que foram feitas, eu acho que é fundamental também para ver a repercussão, né, do projeto, do trabalho que você veio desenvolvendo. Tá? De maneira geral, eu acho que a estruturação está boa. Tá? Eu apontei uma ou outra coisa aqui no texto, mas não foram muitas não. Tá? Que aí eu vou encaminhar para a Vivi também, da mesma maneira que a gente fez, né, com a Rosana, eu vou encaminhar para ela com alguns comentários, qualquer coisa, tá? Para contribuir com o seu trabalho, mas eu volto a dizer que o interessante é a gente ver a relevância do tema, o teu engajamento, né, assim, pela sensibilidade que eu tenho, acho que você está indo no teu caminho certo, né? Acho que você escolheu um tema que reflete a sua vontade de atuar na engenharia ambiental, e isso é muito legal, tá? Parabéns aí pelo seu trabalho. Te agradeço, professor. Destacar Professores. uma coisa aqui é que, para além da educação ambiental, que é um elemento muito importante do projeto, né, eu acho que a mobilização social é um norte aí muito importante, né? Que é o que está mostrando esse engajamento dela, né? Que não, nem foi ela que começou, foi uma outra pessoa, mas ela se juntou com um grupo, né? E o que a gente vê de muito interessante ali nos dados é que a vontade, sem estar acompanhada de uma orientação técnica, às vezes faz com que você não vá no caminho exatamente certo, né? Então, nos primeiros anos, uma priorização muito clara do plantio das árvores exóticas, né? Então, assim, há uma vontade muito de fazer, mas sem conhecimento do que seria diretriz. O que, inclusive, poderia se voltar como um processo até da Fundação Parques e Jardins até retirar essas árvores, né? Então, de um retrabalho, de um desperdício de recursos que acabou não acontecendo, mas que poderia acontecer, tendo em vista que está indo contra os protocolos da prefeitura. Então, aí que eu acho que é muito importante os nossos estudantes, os nossos egressos estarem, né, envolvidos nessas ações, justamente para poder, não só, né, trabalhar a parte da mobilização e educação, que é muito legal, né, e que eu também sou apaixonada por tudo isso, vocês sabem, mas também para dar esse caminho técnico, para conseguir orientar, né, bom, quem é que cuida disso? É a Fundação Parques e Jardins, então como é que você tem que se articular? Então, Raquel, parabéns aí nesse sentido. Já farei com a comunicação, porque você sabe que eu sou rápida e ele já me pediu o seu contato, eu já vou passar para a gente conseguir dar visibilidade no trabalho. Legal. E é isso, né? Parabéns, a gente fica feliz de ver o fruto, né, do trabalho que a gente tem realizado, eu, Canejo, César e todo o nosso corpo docente, né? Que é isso que a gente espera, que os nossos alunos sejam capazes de fazer com que essa transformação aconteça, alcançando seu maior potencial possível e, sempre que possível, por meio de parcerias e articulações que façam com que as coisas não sejam jogadas, né, no lixo ou feitas em vão, até porque isso acaba desmobilizando e, né, desmotivando as pessoas. Então, parabéns, assim, que a gente receber as sugestões de ajustes que realmente, em termos de metodologia, né, de ajuste ali no formato ABNT, que essa parte sempre passa alguma coisa, e como a gente teve que correr aí na reta final, né, com certeza passou. E aí eu vou pedir já para você já olhar o seu artigo, que já teve alguns elementos gráficos bonitinhos que você colocou na sua apresentação que não estava no artigo, né, tipo infográficos com as arvorezinhas. Usa isso para o seu artigo, né? Vocês às vezes ficam caprichando para a apresentação e não botam no artigo, por favor, né? Então, é isso, Raquel. Aí a gente vai deliberar, eu e o professor Canejo, só um instantinho que ele já volta. Canejo, vamos fazer daquela maneira, né? Vou ligar aí para você pelo WhatsApp. Eu fico aqui em tela? Pode ficar que a gente vai se falar aqui no WhatsApp. Ok. Faço companhia para você, Raquel. Parabéns, querida. Parabéns, sobretudo, obrigada, professor. Pela vontade, pelo entusiasmo. É que eu sempre acreditei que a conscientização ambiental não só fosse o pontapé inicial para até mesmo, como vou dizer, facilitar nossas ações, né, como engenheiro ambiental. A gente resolve cada problema, né, cada impacto tão grandioso que a gente pode resgatar a essência com ações pequenas, né?
E a arborização urbana é uma forma de mitigar os efeitos das mudanças climáticas voltada com base na natureza. Sem dúvida, sem dúvida. É algo simples, reciclar seu resíduo orgânico é simples, entendeu? Agora, estudando, pegando toda essa base teórica, vi que plantar árvore não é tão simples, não. Foi até legal para o meu lado também, para acrescentar. E, bem ou mal, sou eu que mobilizo as redes sociais, que monto as legendas, monto os conteúdos de compostagem orgânica, monto os procedimentos de como elaborar um plantio adequado, entendeu? A gente vai... Na verdade, são 12 voluntários ativos, mas a gente tem um grupo de WhatsApp com 60 pessoas até. Legal, bacana. Tem sido bem legal, assim. Meus amigos todos já me zoam, me chamam, Olaria Verde, ela é a defensora do nosso bairro. Esse ponto é bem legal, esse ponto que o pessoal, professor Canejo, professora Viviane, colocou, eu concordo plenamente. Você tente buscar um equilíbrio, né, entre o ativismo, a ação, mas também o embasamento teórico, né? Você mesmo está reconhecendo que você foi com tanto entusiasmo que você percebeu que não era tão simples assim plantar árvores. É verdade. E que te faltou em algum momento um pouco mais de embasamento teórico, e aí o curso se faz presente, né? As nossas disciplinas, os nossos professores, etc. Eu entrei no grupo, eu falei assim, opa, caraca, uma oportunidade incrível de associar, de eu mostrar tudo que eu aprendi na faculdade, entendeu? A Vivi foi a que me deu aula de cartografia, que me ensinou o Google Earth, ArcGIS, QGIS. Bota o mapa no trabalho de todo mundo. Você tá no mundo, então sou eu de novo. Ela acompanhou a minha dificuldade da droga do Google Earth, no ArcGIS travar aqui no meu computador e eu me virar. Mas, assim, consegui transmitir, né? Tudo que eu queria passar. E pretendo agora, né? Pretendo futuramente, sim, dar sequência ao estudo de sequestro de carbono para saber quanto que meu bairro pode contribuir. Tá certo. Bom, Raquel, mais uma vez parabéns. Eu e o professor Canejo deliberamos que você está aprovada, tá? Depois a gente vai mandar a ata ali. Você ficou com nota 9. Parabéns. 9? Isso. Tá ótimo. Canejo vai fazer só algumas sugestões, detalhe, né, de questão mesmo de metodologia científica ali, ajustar algumas coisinhas que passaram, e aí você faz as correções e me manda aí a versão final. E tem também, né, vale lembrar para vocês que tem que seguir as orientações que o professor de TCC está passando, né, então tem que mandar alguma coisa no campo, vai seguindo os prazos e tudo mais, tá bom? Fazer direitinho. Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Aí agora é só sair, né? Agora só pode ficar também se quiser. Nós temos ainda mais bancas, então vai ser no mesmo momento que você assistir, vai ser muito bem-vinda, tá? Tem mais 2 orientandas minhas hoje, depois mais trabalhos, tá bom, Raquel? Tá parabéns. Bom. Te agradeço. Parabéns, Raquel. Obrigada. Nada. Obrigada, professor Canejo. A gente tem agora mais bancas e o professor César está nelas. Se você puder e quiser ficar, será sempre muito bem-vindo. E a gente tem aqui uma plateia, né? Você vai e volta, tá certo. Canejo, quando assim que você puder, é aquele esquema que você já sabe, né? Me manda, por favor, as atas, você também, Viviane? As atas preenchidas para eu poder lançar. Eu tenho que lançar isso, em tese, até quinta-feira, não é isso, Canejo? Te manda até amanhã, né? Te manda até amanhã, tá, César? Pode deixar. Pois é. Fica meio apertado, mas a gente vai. Não, eu tento mandar hoje, mas é porque eu também tento... Não, tranquilo, pode mandar amanhã. Hoje também eu não vou botar nada, não vou lançar mais nada hoje. Tá, eu ainda vou dar aula à noite. Vou mandar para a Vivi agora, a primeira banca. Tá?